O Flamengo foi a campo contra o Internacional no Maracanã, num já quase que tradicional 4-2-4, frente ao 4-1-3-2 que o Roger herdou do Kudê. Na batalha pelo meio de campo, o Flamengo tinha 4, o Internacional tinha 6. Então, para gerar progressão sem bascular, sem rodar a bola de um lado para o outro, o Flamengo precisaria pelo menos acrescentar à sua construção um goleiro para gerar 5+6 e igualar com o apoio de um atacante. E fez isso logo no começo do jogo, quando saiu de uma zona um pouco mais baixa do campo. O problema é que o time perdia profundidade, era só um jogador contra uma linha de 4. Agora, olhando na outra ponta, se você tem desvantagem no meio de campo de 4-6, você tem vantagem nos corredores de 3-2. E o Flamengo procurou aproveitar isso. Deu amplitude máxima ao campo e procurou fixar os médios para gerar espaço e tempo pelas alas do campo, que obrigou a que os laterais do Internacional tivessem que tomar uma decisão. Ou defendiam a zona e ficavam expostos a jogadas de ultrapassagem, ou quebravam a linha saltando longo no extremo, que forçava que todos os demais defensores balançassem e tornassem o time exposto à jogada de inversões, gerando muitas vezes do lado oposto uma situação de 1 contra 2. Na partida contra o Criciúma, embora tenha enfrentado dificuldades diferentes também pelo adversário, que em vez de se defender no 4-1-3-2 se defendia no 4-4-2 losango ou no 4-3-3, o oponente se defendia com os mesmos 6 jogadores pelo corredor de centro. E o Felipe Luiz, acho que também um pouco por restrição de elenco, o Flamengo tinha muitos jogadores inviabilizados para essa partida, foi obrigado a mudar. Em vez de jogar no 4-2-4, o Flamengo foi a campo no 4-4-2. A nuance tática fundamental dessa partida tinha que ver com o apoio dos laterais. Em um sistema que não tem ponta, o Flamengo, para dar largura ao campo, precisava que os seus laterais atacassem pelas extremidades. E era sim possível que os dois atacassem a um só tempo. Veja que o Flamengo mantivesse sempre uma relação de superioridade de 4-3 frente à primeira pressão do Criciúma, que quando balançava ficava na mão do volante do Flamengo, que se fizesse uma opção um pouco mais conservadora, em vez de apoiar ao lado da bola, mantinha a posição, fazendo sempre esse 4-3, tornando possível, quase impossível, qualquer tentativa de transição pela bola longa, ou no caso de uma postura um pouco mais arrojada, submetia o Criciúma a uma situação de 4-3 pelo corredor, obrigando a que o meia do lado oposto descesse para manter essa relação de 4-3, que era fundamental. Na prática é o seguinte, o volante do lado ativo tinha que definir se a vantagem estaria do lado dele ou se estaria do corredor contrário. Não importa, o meio de campo estando fechado com 4 para bloquear a transição de 3, o Flamengo podia atacar tanto de um lado quanto de outro, com o apoio dos dois laterais. Não por coincidência, assim saiu o gol, com a assistência de um lateral para o outro. Ayrton Lucas meio que de cavadinha para o Varela chegar fuzilando. Agora, o que incomodou tanto o Felipe, a ponto de ele falar na coletiva sobre a anarquia dos movimentos de ataque? Resposta: excesso de apoio. Toda vez que o atacante do lado ativo descia para gerar jogo, ele não apenas suprimia do corredor da bola a possibilidade de geração de superioridade de 4-3, como ele na verdade acabava gerando uma situação de 3-4, o que forçava que o Flamengo circulasse a bola em U, que é essa circulação lenta de que o Felipe fez queixa. No começo do jogo estávamos um pouco circulando de uma forma que eu não gosto, um pouco mais lento essa circulação. O que o Felipe não disse é que mesmo em desvantagem, o Flamengo muitas das vezes conseguiu ainda assim pesar o corredor. E o Criciúma, por defender com 7, tem um balanço naturalmente mais devagar. Então mesmo com a circulação lenta, o Flamengo conseguia gerar superioridade do lado oposto. A questão é que dessa propensão dos atacantes a gerar apoio se desencadeou uma falta de profundidade muito grande, que apesar de minimizada pelos ataques do Alcaraz às costas do lateral, era ainda assim flagrante. O Flamengo teve muita dificuldade no começo de jogo para infiltrar. E os jogadores sentiram isso. Alcaraz sentiu isso. Ayrton Lucas sentiu isso. E começaram a tentar acelerar, porque ficavam impacientes, perceberam a dificuldade que o time tinha para poder infiltrar, então tentavam eles mesmos. E desse impulso voluntarioso se desencadeou uma descompactação grande na equipe que passou a ficar vulnerável. O Felipe não está enganado de jeito nenhum. Embora o Flamengo tenha vencido por 3-0 e tenha sofrido muito pouco, existiu naquele momento uma situação tática de jogo que tornou o Flamengo uma equipe vulnerável. Então, embora tocasse bonito, passe bonitinho, papapá, o Flamengo, naquela altura do jogo, atacava mal e defendia mal. Não foi preciso muito para o Felipe Luiz corrigir essa situação. Em vez de jogar com uma dupla de atacantes, colocou o Plata na ponta, com o Matheus Gonçalves fazendo esse movimento de fora para dentro para pesar a última linha. Pelo corredor esquerdo, isso gerou uma situação de 3-3, na qual o lateral esquerdo, quando se juntava a turma, gerava ali a situação de superioridade. Isso tem sido um padrão já do Felipe Luiz. Induzir uma situação de igualdade e usar o lateral para desequilibrar. Isso aconteceu já contra o Fortaleza, aconteceu contra o Inter e aconteceu contra o Criciúma.
Ah, vai ser a mesma coisa contra o Vitória? É provável que seja. Esse tem sido um padrão do time. Mas o outro lado verá um time forte, bem treinado e que vai impor dificuldades ao Flamengo. A respeito das quais eu falarei aqui depois do jogo, tá bom? Um grande abraço.